Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz e no nosso canal aqui no YouTube nós estamos abordando o tema da proclamação da República no Brasil. No episódio anterior, nós nos reportamos aos fatores antecedentes, ou seja, aquelas causas, aqueles fatos que foram causas que antecederam a implantação do regime republicano, a derrubada da monarquia em nosso país. Só para recordar, nós falamos, por exemplo, da grande crise econômica que se abateu em nosso país a partir do final da Guerra do Paraguai, em 1870 em diante, a grande propaganda republicana, a campanha republicana com a divulgação das ideias republicanas no Brasil, a célebre questão religiosa e a célebre questão militar que abalaram os alicerces do trono e a abolição da escravidão, que fez surgir uma classe insatisfeita de proprietários de terra, de latifundiários, de grandes senhores de escravos, insatisfeitos com a abolição, que passaram a ser denominados de republicanos de 13 de maio. Pois bem, tudo estava pronto. O cenário estava montado para o fato. Nós vamos falar hoje sobre o fato, o episódio da proclamação, ou seja, a queda da monarquia, a derrubada da monarquia e a implantação do regime republicano na madrugada de 15 de novembro de 1889. O que aconteceu no 15 de novembro de 1889 no Brasil? Vamos ver então. Em primeiro lugar, é preciso que eu chame a atenção de vocês para um detalhe, no mínimo, curioso, para não dizer completamente esdrúxulo e inusitado. O fato da proclamação da República, da queda da monarquia e da implantação do regime republicano no Brasil se deve, por incrível que possa parecer, à propagação de dois boatos. Isso mesmo, as célebres fake news do nosso tempo. Na época não se usava esse termo, fake news, mas foram dois boatos ou duas notícias falsas que acabaram levando à queda da monarquia e à implantação da República no Brasil. Imagine, né? Uma coisa tão importante, uma mudança de regime se basear em dois boatos. Esse é o nosso país, esse é o Brasil. Mas foi o que aconteceu. O primeiro boato saiu, não se sabe a origem, é como fake news, né? Esse primeiro boato, essa primeira notícia falsa, essa primeira fake news da época, né, saiu na madrugada de 12 para 13 de novembro. E esse boato dizia que o governo, lembrem, o governo, quando se fala no governo aqui, é o gabinete ministerial. O chefe do gabinete, que é o chamado primeiro-ministro, né? O Brasil era uma monarquia constitucional assim parecida com o parlamentarismo. Então, o governo estava nas mãos de um gabinete liderado por um primeiro-ministro. Então, quando se fala aqui em governo, é esse gabinete do primeiro-ministro, que era o gabinete Ouro Preto. O ministro era o Visconde de Ouro Preto. Então, o primeiro boato dava conta de que o ministro Ouro Preto, o gabinete do ministério, né, Ouro Preto, havia mandado prender dois dos mais expressivos líderes das Forças Armadas brasileiras, do Exército Brasileiro. Benjamin Constant, que era professor da Escola Militar, da alta oficialidade, né, o coronel Benjamin Constant, e o outro, o próprio generalíssimo Deodoro da Fonseca, o grande herói da Guerra do Paraguai, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Então, ambos estariam presos por ordem do Visconde de Ouro Preto, chefe do gabinete ministerial, primeiro-ministro, ou seja, o governo
havia prendido esses dois líderes. Boato, puro boato. Mas por causa dessas notícias, as tropas, principalmente no Rio de Janeiro, se agitaram e se amotinaram. Então, o fato das tropas amotinadas nos quartéis do Rio de Janeiro, principalmente no quartel-general, como consequência desse boato da prisão de Deodoro e Benjamin Constant. Esse foi o primeiro boato, a primeira fake news plantada para agitar a tropa do exército, principalmente, né? Depois foi também foi chamado para a frente da tropa o Deodoro, né? Então, para mostrar que Benjamin Constant e Deodoro não estavam presos, os altos oficiais do exército foram buscar o Benjamin Constant em sua casa e o Deodoro. Só que o Deodoro estava muito, mas muito doente. Ele sofria com problemas respiratórios há muitos anos, né, Deodoro? Ele estava arriado, acamado, não tinha a menor condição. Mesmo assim, tiraram o Deodoro da cama, convalescendo, doente, muito doente. Vestiram a sua farda de general, de marechal, de campo, né? Montaram Deodoro num cavalo e colocaram Deodoro à frente da tropa. Então, Benjamin Constant e Deodoro, à frente da tropa que estava amotinada, marcharam em direção ao palácio, ao quartel-general do governo, a sede do gabinete do ministério do Visconde de Ouro Preto. A intenção, atenção, o objetivo era derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto, derrubar o governo do Visconde de Ouro Preto. A intenção não era derrubar a monarquia, não era alterar o regime, não era mudar o regime, derrubar a monarquia, implantar a república. Não. Era apenas derrubar o gabinete ministerial do Visconde de Ouro Preto, desafeto de Deodoro e de Benjamin Constant, e do exército como um todo, considerado um inimigo do exército, o Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro, chefe do gabinete que governava o país. Então, as tropas se movimentaram sob o comando de Deodoro. E na frente do palácio, do quartel-general, Deodoro, depois o governo do Visconde de Ouro Preto. Ou seja, o fato que ocorreu na Praça 15, na época não era Praça 15, né? Era o Largo do Paço Imperial, que passou a ser depois a Praça 15 de Novembro, né? Praça 15, ou Praça da República, como é conhecida até hoje lá no Rio de Janeiro, né? Então, era o antigo Largo do Paço, de tal maneira que a intenção das tropas ali, a intenção, na verdade, de Deodoro, né, que estava à frente da tropa, era depor o Visconde de Ouro Preto, ou seja, o gabinete, para que o imperador, que continuava reinando, o Brasil continuava como uma monarquia, o imperador nomeasse um novo gabinete, um novo chefe de gabinete, um novo chefe de governo, um novo primeiro-ministro para o Brasil. E, como era de praxe, na época da monarquia, todos os atos políticos terminavam com os vivas, né? Viva a nossa santa religião católica, viva a monarquia e viva o imperador Pedro II. Assim terminou o ato. Quer dizer, não foi proclamada a república ali, naquele ato do Deodoro, à frente da tropa e no Largo do Paço, né? na Praça da República, na Praça 15 de Novembro. Ali não foi o ato da proclamação da República, da derrubada do regime monárquico e da implantação do regime republicano. Vejam o que aconteceu depois. Deodoro foi para casa e os republicanos históricos, os militares que eram realmente republicanos, ficaram preocupados.
porque não se fez a república, não se proclamou a república. Então se reuniram estrategicamente em torno do Benjamin Constant e resolveram inventar um outro boato. Aí vem o segundo boato, a segunda fake news. Deodoro já em casa, né, como eu disse antes, muito doente, acamado, né? Chegaram lá os militares, uma comitiva militar sob a liderança do Benjamin Constant, do Major Solon, né, e de outros líderes civis também do movimento republicano, como Benjamin Constant, né, como Quintino Bocaiúva, né, como Aristides Lobo, chegaram lá, né, e criaram uma história, um boato, para convencer o Deodoro. Que boato foi esse? Disseram a Deodoro que o imperador estava organizando, isso não é verdade, né? era boato, o imperador Dom Pedro II estava organizando um novo gabinete para substituir o gabinete de Ouro Preto, sob a liderança de um famoso político gaúcho que era desafeto do Deodoro, chamado Gaspar Silveira Martins, que era senador do Império pelo Rio Grande do Sul. Gaspar Silveira Martins era um velho desafeto, inimigo, adversário do Deodoro. E essa rivalidade começou quando Deodoro serviu no Rio Grande do Sul. Na época, Deodoro se afeiçoou, né, se apaixonou, flertou uma viúva muito bonita e muito rica, a baronesa do Triunfo, lá no Rio Grande do Sul, né, que dizem que era uma mulher muito bonita e que tinha ficado viúva ainda muito moça, muito jovem, e despertava a atenção dos cavalheiros daquela época. E era uma viúva, uma mulher muito disputada, vamos dizer assim, né? Então, Deodoro se afeiçoou, né? Mas o Silveira Martins foi quem conquistou o coração da viúva, passando a perna no Deodoro. A viúva, essa baronesa do Triunfo, né, não rejeitou o Deodoro, não quis nada com o Deodoro, mas quis com o Silveira Martins. E aí isso deixou Deodoro profundamente magoado, né? Nunca mais ele perdoou o Silveira Martins por causa disso. Virou um inimigo dele, um desafeto pessoal dele. De tal maneira que quando ele soube dessa notícia, que o imperador, que era uma falsa notícia, uma fake news, um boato, o imperador está nomeando Silveira Martins para ser o primeiro-ministro-chefe do governo, e o Silveira Martins iria deslocar o Deodoro para bem longe. Olha, o primeiro ato dele, Deodoro, vai ser tirar você daqui do Rio de Janeiro e jogar você lá para o Mato Grosso, para o Amazonas, para bem longe. Aí Deodoro ficou profundamente irritado e magoado, né? Como é que o imperador vai fazer isso comigo? Eu que sempre lhe fui fiel, sempre fui amigo do imperador, né? Fiel a ele. Aí, com muita irritação, ele disse: pois bem, então digam ao povo que a república está feita. Digam ao povo que a república está feita. Pronto. E aí ele, bem doente, continuou em casa, e os militares foram às ruas, né, para fazer a proclamação, dizer que a república estava feita. E somente na manhã do dia seguinte, Deodoro novamente à frente da tropa, depois de uma noite muito tumultuada, ele doente e tal, Deodoro à frente da tropa marchou pelas ruas centrais da capital, né, que era a cidade do Rio de Janeiro, para demonstrar que um novo regime estava sendo implantado no Brasil. Tá? Vejam, 2 boatos determinaram a implantação do regime republicano e a derrubada da monarquia. Dom Pedro II recebeu uma intimação, né, um ultimato, pedindo, aliás, ordenando que ele e a família toda, a família imperial, saísse do Brasil. Então a família foi expulsa do Brasil. Dom Pedro II e a sua família foram expulsos do Brasil, receberam um ultimato para deixar o país em 72 horas. E foi o que eles fizeram. Saíram do Brasil, embarcaram para o exílio na Europa. Assim se encerra o período monárquico, a monarquia, o regime
imperial monárquico brasileiro, com a queda do governo de Dom Pedro II, a queda da monarquia. E assim também foi iniciado o período republicano. Se implanta a República no Brasil através de um golpe de Estado, que foi um golpe político-militar, né? Civil e militar, mas baseado na força das armas do Exército Brasileiro, sob a liderança do Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Se você gostou deste episódio, deixe aqui o seu like, confirmando que gostou. Faça também um comentário, deixe o seu comentário, ele é muito importante aqui para nós no nosso canal. E divulgue o nosso canal, divulgue com seus amigos, com seus conhecidos, com seus familiares, para que mais gente tenha acesso e conheça a nossa história. Até o próximo episódio, se Deus quiser.